Olá, eu me chamo Paulo Oliva, eu sou autor, diretor e idealizador do projeto Meu Amigo Plutão. Eu queria contar para vocês como é que surgiu a ideia de contar a história do planeta Plutão. Ele deixou de ser considerado um planeta e hoje em dia ele é considerado pela ciência um planeta anão. E nesse documentário teve um dado muito interessante. As crianças fizeram um protesto contra esse rebaixamento de Plutão, um protesto super singelo e bem-humorado, mas que teve um dado muito importante. Elas não queriam que Plutão se sentisse excluído, não queriam que Plutão ficasse triste com esse rebaixamento. E isso é uma coisa que as crianças vivem muito, né? Nas escolas, nas famílias, a decepção, às vezes não ir bem numa matéria, se sentir excluída. Então isso deu um gancho para a história da gente trabalhar a jornada do Plutão, mas também tocando em dois pontos muito sensíveis, que é a inclusão e o bullying. Ai, amigo, eu tô numa fria. Se eu não passar no grande exame, eu deixo de ser um planeta. Isso não pode acontecer. Todos vão se esquecer de mim. Eu vou ficar ainda mais isolado. Maior bad. Então a gente brincou nessa jornada do Plutão em volta do Sol, tentando recuperar a posição dele entre os planetas, mas tentando também trazer essa alegria e leveza que as crianças têm. Vai, Plutão! Desvia! Direita! Esquerda! Direita! Esquiva, Plutão! Uma outra coisa que a gente pensou bastante, que a gente trabalha na peça, são conhecimentos gerais de astronomia. Pode parecer básico, mas as pessoas não sabem a distância da Lua do nosso planeta, não sabem nem quantos planetas tem no nosso sistema realmente, a diferença entre um meteoro e um asteroide. Então são coisas que antigamente eram um pouco mais de conhecimento geral, hoje em dia ficaram um pouco esquecidas. Talvez por desinteresse, talvez porque a gente vive num mundo muito poluído, as pessoas têm pouco acesso à visão, né, das estrelas, mas a gente quis brincar com esses dois pontos, a ciência, a inclusão e o bullying. No caso, 3 pontos, né? Bem-vindos, alunos e alunas, à primeira aula da Escola Alienígena. A gente escolheu a linguagem do teatro de sombras, que é uma linguagem milenar, né? O teatro de sombras ele tem origem no Oriente, na China, na Indonésia, em países da Ásia. E a gente escolheu trabalhar o meu amigo Plutão porque para ter um contraste, as crianças hoje em dia são muito repletas de tecnologia, celular, é videogame, é televisão, é computador, e o teatro de sombras ele tem uma coisa imagética muito forte. Se a gente for voltar lá atrás, bem lá atrás mesmo, os nossos antepassados contavam histórias na beira da fogueira, e às vezes contando essa história, fazendo gestos, isso formavam imagens nas paredes das cavernas ou em alguma superfície. E é daí que vem o teatro de sombras, né? Uma imagem negativa refletida por uma luz e uma forma. A gente achou que esse ponto dessa parte artesanal e milenar e imagética do teatro de sombras combinava muito bem com a tecnologia, que a gente faz uso também no espetáculo. A gente trabalha com projetores, com lasers, com luzes diversas, para poder ter essa comunicação com as crianças, a tecnologia que elas conhecem e a parte imagética que vem do teatro de sombras ancestral. Olá, meu nome é Natália Quast, eu sou atriz, manipuladora de bonecos e também responsável pela criação dos bonecos de sombra do espetáculo Meu Amigo Plutão. O teatro tradicional de sombras é preto e branco, mas esse é colorido, porque é importante a gente trazer a caracterização de cada planeta com suas cores conhecidas, como o planeta Marte é o planeta vermelho ou a Terra é o planeta azul. E claro, o Sol com todo o seu brilho amarelo. Atenção, alunos da Escola de Planetas. Mas a grande inspiração foi a personalidade de cada planeta e os emojis. Falando da personalidade de cada planeta, por exemplo, a Terra. A Terra, a gente tem uma personalidade dela de uma mulher empoderada, que sempre contesta as coisas como são e ao mesmo tempo uma melhor amiga de Plutão. Então a gente fez a Terra com uma cara empoderada, com o dedo sempre em riste. O Plutão, que é inseguro, tem uma carinha mais fofa, mas ao mesmo tempo ele é muito criativo. Então tem uma cara de poeta, digamos assim. Agora a Vênus a gente trouxe para a personalidade de Vênus a vaidade, afinal Vênus é
a deusa da beleza, né, na mitologia. Então a gente fez uns cílios grandes assim no emoji dela. O Saturno, que tem aquele anel, os anéis, né, muito famosos, a gente transformou como se fosse um peso de academia. Então Saturno tá sempre levantando peso. Deixa de moleza, Plutão! Então essa criação foi muito baseada nisso e também nos emojis. E por que os emojis? Porque hoje em dia, seja criança, seja adulto, todo mundo se comunica com emoji. Eles são bem significativos. Então a gente pensou que isso ajudaria muito na comunicação com o público de hoje. É nóis! É nóis! Valeu, Plutão! Tamo junto! Bom, a gente contou um pouquinho de como criamos o Meu Amigo Plutão e queria agradecer o tempo de vocês e também dizer que a gente quer muito levar essa história para pessoas que não têm acesso, seja a linguagem do Teatro de Sombras ou mesmo essas curiosidades sobre astronomia ou até mesmo poder discutir de uma forma divertida a inclusão e o bullying, né? A gente gostaria muito de ensinar brincando e de brincar ensinando. Por isso nosso desejo é levar esse espetáculo para o maior número de pessoas possível. Muito obrigado e até a próxima.